sou Nilma Tas Neves, sou médica ginecologista, professora de ginecologia da Universidade Federal da Bahia e faço vários procedimentos cirúrgicos no memorial. O objetivo desse vídeo é responder algumas perguntas relacionadas ao projeto Cápsulas do Saber do Itaigara Memorial. Espero que vocês aproveitem. A primeira pergunta é sobre candidíase vaginal recorrente. A gente sabe que a maioria das mulheres já tiveram 1 ou 2 episódios no ano de candidíase, fungos na vagina. Mas, quando ela tem mais de 4 episódios por ano, já se trata de uma candidíase vaginal de repetição. E a gente precisa ter uma atenção maior, porque pode se tratar de um fungos mais difícil de tratamento, mais resistente aos antifúngicos comuns. Pode ser que ela esteja com algum hábito alimentar ou hábito higiênico que não seja adequado. Então, a gente precisa ter uma atenção para fazer o tratamento da fase aguda e depois o tratamento da fase de manutenção, que eu gosto muito de utilizar o ácido bórico. Nessas pacientes de candidíase é muito importante a questão da reeducação alimentar. Então, fazer uma dieta restritiva de leite, derivados de leite, doces, restrição de glúten, uma série de outras orientações alimentares que eu costumo dar inicialmente, mas depois eu sempre encaminho para uma nutróloga ou uma nutricionista funcional. Nas pacientes com síndrome do intestino irritável, aí sim que é muito importante essa utilização de um bom nutricionista que possa fazer realmente uma reeducação alimentar. O uso de probióticos também pode ajudar. Então, a candidíase vaginal recorrente, ela precisa ser bem diagnosticada, porque tem muitos casos que podem parecer fungos, mas não é. É uma vaginite alérgica, é por bactérias, é uma acidez vaginal. E depois, então, se instituir o tratamento a curto prazo, a fase aguda, e depois a fase de manutenção a médio prazo. E a longo prazo, a gente tem que apostar na redução do estresse e numa boa reeducação alimentar. A segunda pergunta é em relação ao DIU. Se o DIU é fácil de ser colocado, se é rápido, se coloca em consultório ou no hospital dia. Então, vai depender do perfil da paciente. Então, tem pacientes que têm um limiar de dor baixo, que a gente não consegue colocar em consultório, porque é um procedimento que, de fato, dói. Então, a gente pode precisar colocar no hospital dia, sob sedação venosa, e a paciente tem um conforto maior, principalmente quando a gente precisa dilatar esse colo. O colo, às vezes, tem algumas sinéquias, o colo é muito pequenininho, a paciente nunca teve filhos, então facilita muito quando a paciente está sedada e a gente consegue colocar com mais segurança. Além do que, o procedimento de colocar um DIU, ele pode ter alguns perigos, inclusive a perfuração uterina nesse momento. Então, fica mais seguro quando a gente faz no hospital dia em que a paciente está dormindo e que a gente consegue colocar e fazer uma dilatação com mais segurança, até porque na maioria das vezes a gente faz por via esteroscópica, guiando a lise das sinéquias e fazendo uma dilatação com muito mais segurança. Falando em DIU, uma outra pergunta foi sobre a diferença entre o DIU Cailina e Mirena. Ambos os DIUs são DIUs considerados, a gente diz que são DIUs hormonais, porque dentro deles eles têm o levonorgestrel, que é um progestágeno, e por isso a paciente fica sem menstruar, ou pelo menos a grande maioria das pacientes ficam sem menstruar. Por quê? Porque algumas pacientes ainda têm um pequeno sangramento, ainda tem menstruação, mas vai ser sempre numa quantidade menor do que se ela não estivesse utilizando esse DIU. O Cailina, que é o DIU mais recente, é um DIU que tem uma menor quantidade de hormônio, mas ele tem a mesma eficácia do Mirena, ele dura 5 anos e ele vai dar para amenorreia, ou seja, a maioria das pacientes também vão ficar sem menstruar. Mas aquelas pacientes que têm um sangramento muito intenso, que têm uma dificuldade menstrual muito grande, é melhor o Mirena. A gente, por ter uma quantidade maior de hormônio, a gente vai ter uma segurança maior de que ela vai ficar realmente em amenorreia, ou seja, sem menstruar. A outra pergunta foi sobre os principais sintomas relacionados à endometriose. Os principais sintomas é dor. Então, uma cólica na época da menstruação, então que começa um pouco antes da menstruação e vai até um pouco depois da menstruação. Uma cólica que não passa com os analgésicos comuns, ou seja, que ela precisa tomar várias doses para melhorar dessa cólica. Depois, numa fase mais avançada, ela tem a dor pélvica, a dor no baixo ventre, mesmo sem estar menstruada.
tem dor à relação sexual, tem dor ao defecar. Então, os principais sintomas são relacionados à dor, em diversas formas, a depender da fase em que ela se encontre da endometriose. Num outro momento, ela pode ter um sangramento alterado, um sangramento mais profuso, em alguns casos de endometriose, e a infertilidade, que também pode ser causada por endometriose. A outra pergunta foi relacionada ao tratamento do sangramento alterado, de um sangramento intenso, se tem outra opção além do Mirena. Tem sim. Tudo vai depender do caso da paciente, então da idade, de quantidade de filhos e da causa desse sangramento intenso. Por exemplo, se ela tem um mioma submucoso ou um pólipo endometrial, o tratamento vai ser fazer uma ressecção por via esteroscópica. E pode também colocar o Mirena depois dessa situação. Se ela tem, por exemplo, um útero miomatoso muito grande, ela pode precisar fazer uma esterectomia, retirada do útero, talvez a embolização de uns miomas seja o mais indicado. O fato é que precisa cada caso ser individualizado. Mas eu costumo dizer que o sangramento profuso, que não tem uma causa definida, que é um sangramento como nós chamamos disfuncional, essas pacientes elas se beneficiam muito do Mirena. E naquela paciente que não quer mais engravidar, eu gosto muito de fazer a ablação do endométrio, que é fazer uma esteroscopia e fazer uma ablação, uma retirada do endométrio e depois colocar o Mirena. Eu acho que essa casadinha, ela funciona muito bem. Por último, a pergunta relacionada a HPV. O que é HPV e como fazer para tratar as lesões causadas por HPV? HPV é um vírus de transmissão sexual e que a paciente pode apresentar uma série de lesões na vulva, na vagina e no colo uterino. Desde lesões como verrugas, que são lesões benignas, que não evoluem para câncer, mas podem ficar em grande quantidade e dar bastante trabalho para retirar. E as lesões do colo uterino, que geralmente são manchas, em que a paciente pode evoluir até para um câncer de colo uterino. A gente costuma dizer que tem as lesões pré-cancerosas e as lesões cancerosas, que é o câncer propriamente dito. As lesões pré-cancerosas, que a gente costuma chamar de lesão intraepitelial de alto grau, NIC2, NIC3 e o carcinoma in situ, elas são tratadas por um procedimento chamado LIP, que é uma cirurgia de alta frequência, em que a gente faz uma retirada de todas essas lesões. Esse procedimento é feito em hospital dia, com a paciente com sedação, e ela tem alta no mesmo dia. A gente tira toda aquela área que está alterada e vai evitar que ela evolua para um câncer de colo uterino. As verrugas genitais, elas também podem ser retiradas com a paciente anestesiada, em que aí vai se tornar muito menos indolor. Quando são pequenas lesões, a gente pode fazer no consultório mesmo, com a aplicação de um ácido, vai queimando a verruga, e tem também um produto, um medicamento, que é um cremezinho que ela usa em casa e que também pode fazer a regressão, pode auxiliar a regressão dessas verrugas. Mas é muito importante a questão da qualidade de vida, dormir bem, comer bem, tomar sol, fazer ginástica. Para todas essas infecções, o estilo de vida, a qualidade de vida é muito importante. Eu espero que tenha sido agradável esse vídeo, que vocês tenham aproveitado das respostas e que possam então compartilhar com outros amigos. Obrigada, tchau, tchau.